Graças a Deus, irmãos. Sempre um prazer e um privilégio estarmos reunidos para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Esse é o nosso culto público, o nosso culto onde nós nos encontramos para termos esse momento de comunhão e esse momento de adoração. É um privilégio como igreja, principalmente quando nós paramos para pensar que quantas pessoas hoje, não no Brasil, mas no mundo, gostariam de estar tendo essa oportunidade, não tem. As pessoas gostariam de estar fazendo um culto como esse, mas não podem. E nós temos essa oportunidade. O Senhor é muito bondoso conosco. Nós precisamos aproveitar essa liberdade enquanto temos para adorar e reconhecer que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. E nós temos a oportunidade também de reconhecer que o nosso Deus também é um Pai amoroso. Mas para que a gente possa dar início nesse culto nessa noite, vamos começar orando. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, obrigado, Pai, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o teu amor tem se estendido, Senhor. Senhor, nós não temos como mensurar tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas nós podemos reconhecer, Pai, o teu cuidado nas nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, Pai, pelo ar que nós temos para respirar, Pai, pela chuva que cai. Nós te louvamos, Pai, pelo trabalho, nós te louvamos, Pai, pelo alimento. Pai, obrigado pelo teu cuidado das nossas vidas. Nós não somos dignos de estar na tua presença, Senhor. Nós somos espectadores. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor soma os nossos corações, Pai. Não há nada que nós poderíamos esconder do Senhor. Mas ainda assim, Pai, a tua misericórdia nos alcança, a tua graça nos alcança, Pai. E por isso nós temos
motivos para estarmos alegres. Nós temos motivos, Pai, para reconhecer o Senhor como um Pai bondoso, um Pai amoroso, como a Tua palavra nos ensina. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, Pai, que escolheram estar aqui nessa noite, para louvar, para adorar o Santo Nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Senhor, conduz esse culto, Pai. Que tudo que for feito aqui, Senhor, seja unicamente para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nos usa, Senhor. Usa cada um aqui, Pai. Usa o pregador dessa noite, Pai. Usa os pastores que estão aqui, Pai. Usa cada um dos meus irmãos, para que nós possamos sair daqui, Senhor. Despertados a seguir a Tua vontade nos dias que são maus. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Nós pedimos, Senhor, sempre conosco nesse culto que nós imploramos no nome sagrado do Filho Jesus. Amém. Nós vamos convidar os irmãos a ficarmos de pé para que nós possamos já começar o culto louvando o Senhor. E esse cântico sempre nos lembra que nós temos um Pai carinhoso. Quando você cantar esse cântico, lembrando que você tem a oportunidade de chamar o nosso Deus de Pai. Nós somos ensinados dessa forma pelo nosso Senhor Jesus. Ele nos ensinou inclusive a orar assim. E nós temos esse privilégio. E nós temos esse privilégio de entender que Ele é um Pai bondoso, um Pai amoroso. E essa música, ela fala exatamente isso. Quando nós nos referimos a Ele como Abba, Pai, é uma forma carinhosa de se referir. É como se algumas versões da nossa tradução vão dizer como se fosse uma forma bem íntima de você chamar o seu Pai. Então, essa hora, como nós temos orado, nós temos buscado mais intimidade com o nosso Pai, essa música é justamente para isso. Amém? Quero
intimidade com o nosso Pai. Nós precisamos buscar essa intimidade, para que não fique só nas palavras repetidas de uma canção, mas que seja realmente um ato sincero do nosso coração. E é isso que nós queremos, estimular você, cada domingo, cada mensagem, cada palavra do pastor, é para que nós busquemos essa intimidade com o nosso Pai Celestial. Mas nós temos a oportunidade de nos alegrarmos. Acho que todo mundo conhece esse cântico, né? Alegria. É um cântico tradicional da igreja já, né? Quando nós queremos demonstrar assim, nossa animação, nós geralmente lembramos desse cântico. Porque esse cântico fala sobre isso. De como é boa a alegria que nós temos em Jesus. E todo mundo sabe que geralmente a gente canta essa música a gente faz um contracanto, né? Uma parte das mulheres cantam, uma parte dos homens cantam. Então nós vamos tentar do jeito tradicional. E quando estivermos cantando esse cântico, você está convidado a sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, dar um abraço nele. Vamos também praticar a nossa comunhão que vem através dessa alegria que só o Senhor pode colocar em nós. Amém? Meus irmãos, esse mundo é muito mal, esse mundo é difícil, mas se nós não tivermos a alegria do Senhor nas nossas vidas, o que nos resta? Nós possamos continuar reconhecendo quão grande é o nosso Deus, continuar louvando, porque o nosso Deus tem cuidado de tudo nas nossas vidas.
último cântico que nós vamos estar cantando aqui agora é um dos cânticos que eu confesso que eu gosto muito. Fala profundamente ao meu coração. Porque esse cântico tem uma coisa que, um trecho dele, que diz que Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. E eu acho isso tão profundo. E muitas vezes eu fico pensando se eu tenho sido digno de viver a vida que Jesus ganhou para mim na cruz. Você tem sido digno de viver essa vida? Vamos louvar o Senhor nesse cântico e refletir nessa letra. E os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas têm a oportunidade desse momento. Senhor.
condenados. Pai, que nós possamos, Pai, entender como é viver a sua vida, Pai. E nós podemos, Pai, demonstrar toda a nossa gratidão e a nossa alegria. Que a gente possa, Senhor, a cada dia, buscar mais intimidade com o Senhor, Pai. Pai, trabalha nos nossos corações, quebranta os nossos corações, Pai. Nos faz de novo, se necessário, para que a gente possa entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem planejado, tudo aquilo que o Senhor tem desejado para as nossas vidas, que a gente possa seguir nesse caminho. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelo plano novo, Pai, conosco, Pai. Continua, Senhor, continua falando aos nossos corações, Pai, em meio às nossas falhas, às nossas fraquezas, continua falando conosco. A gente dá, Senhor, nosso culto nas tuas mãos, no nome sagrado do Filho de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Naquele momento especial que nós temos como igreja, o pastor Samuel hoje vai estar nos levando a Deus em oração. Ou se você tem um pedido, se você tem um agradecimento, esse é o momento, a sua oportunidade. Convida a vir aqui na frente, pastor, vai falar pela sua vida, pela minha vida. Quando nós lemos a Bíblia, o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia é a palavra de Deus, fala conosco. Quando nós oramos, o que acontece? Nós falamos com Deus. Falamos com Deus mesmo. É um Deus que nós não vemos. Nós vemos Ele somente pela fé. Ele existe, né? Porque nós falamos hoje pela manhã. E o que é a oração? A oração é interessante. Você está orando aqui nesse lugar, né? Essa igreja, a sua oração, ela atravessa todo esse universo. E ela chega lá na presença de Deus. Quando ela chega na presença de Deus, ele sabe que tem um país chamado Brasil. Nesse país tem um estado de São Paulo. E nesse estado tem uma cidade chamada Jacareí. E nessa cidade tem uma congregação, num bairro chamado Rio do Rio. Olha o que a oração faz. Ela atravessa tudo isso e Deus então ouve a sua oração. Talvez a gente fala, não é orar que Deus vai ficar ouvindo. Vai. E sempre quando nós formos orar, Jesus ensinou uma lição muito importante. Ele disse assim, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu. É a primeira coisa da oração. Pedir a Deus, agradecer a Deus, glorificar o nome de Deus, como faziam os homens na terra. Então, a gente chega diante de Deus, já começa a pedir, né? Já vem com a lista pedindo. Primeira coisa, glorifica o nome de Deus. E Deus então vai ouvir a sua oração. E nós vamos orar nesse momento pelos dízimos, ofertas, vamos orar pelas crianças, e todo aquele que fizer oração, vem aqui à frente. Querido Deus, nós te agradecemos por esses irmãos fiéis que têm dado os seus dízimos, as suas ofertas, para a manutenção do teu trabalho. Muito obrigado, Senhor, a vida de cada um deles seja abençoada, que nunca falta na sua dispensa o alimento de todos os dias. O Senhor abençoe e guarde cada irmão que praticou a arte do dízimo. Peço também, Senhor, pelas nossas crianças, o Senhor esteja abençoando elas, que elas cresçam no teu caminho, que elas sejam bênçãos nas mãos do Senhor, como esse menino que a gente vê tocar essa bateria. Que o Senhor glorifique esse menino, que ele seja sempre uma bênção na obra do Senhor, cada vez mais melhor ainda. E agora, nós glorificamos o teu nome, nós glorificamos o seu poder, a sua
está estendida para nós. O Senhor que ouve as nossas orações do seu trono onde está. E o Senhor dá a resposta a cada um de nós, conforme a vontade do Senhor. Por isso, Senhor nosso Deus, está aqui diante de nós, pessoas que estão enfermas, que o Senhor visita nesta noite. O seu santo e bendito Espírito. Senhor, tem aqueles que estão passando por lutas, por tribulações. Pai, acalma essa tempestade que acontece na vida das pessoas. Tem misericórdia, Deus. Peço também pelos aqueles que estão sem emprego, que o Senhor abra uma porta de emprego para eles. Eles possam encontrar um trabalho onde eles possam ganhar o pão de cada dia. O Senhor olha por cada irmão deles. Quero pedir pelos casais, que haja amor na vida dos casais. Que os casais sejam uma bênção para os seus filhos e para a nossa sociedade. O Senhor guarde os nossos família, todo perigo de todo mal. E o Senhor sabe, Deus, aqui na frente, cada um que está precisando da sua mão estendida. Por isso nós te suplicamos nessa hora, que o Senhor atenda esse pedido, segundo a sua vontade. Te pedimos tudo isso, Pai, no nome glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe a todos vocês. Seguindo o culto que Deus nos dá, vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias, vamos acessar aí o aplicativo que tem sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. Você já deve ter percebido então que nós estamos seguindo Malaquias. Já foi pregado no capítulo 1 sobre Malaquias. Deixa eu abrir também, né? Primeiro capítulo, Deus, ele se mostra como aquele que ama o povo dele. Ele diz a quem é que ele ama. Ele amou Israel. Israel também é chamado de Jacó. E foi uma escolha dele fazer isso. Ele rejeitou o irmão gêmeo de Jacó, que se chamava Esaú, que ficou com um apelido Edom. Deus não se conforma com o que, como é que ficou relaxado o culto do amor da vida dele, que é Israel, também chamado Jacó. Então, no capítulo 1, a gente viu isso semana retrasada, como é que eles fizeram para melhorar no culto. Deus mostra para eles que uma parte do culto deles estava muito mal feita, estavam muito relaxados nos sacrifícios. Nós não vamos entrar ainda aqui, o capítulo 2 fala alguma coisa, mas que eles tinham condições de se arrepender e fazer a coisa certa. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a nossa carta, o nosso mapa ou a nossa bússola. Ela é profética, ela é a revelação de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia com toda a nossa sinceridade, ou melhor, com o Espírito Santo nos guiando, Deus fala conosco. Nós não precisamos de muitas coisas para Deus falar conosco. Nós precisamos da palavra de Deus que está nesse livro, que foi traduzido em português, de Gênesis até Apocalipse.
Muito bem. Então nós vamos fazer a leitura. O título do sermão o título da mensagem é: que tipo de culto você oferece a Deus? Que tipo de culto você oferece a Deus? E vamos nos centralizar no culto congregacional, tá bem? Estamos falando de culto como esse que nós estamos tendo. Esse aqui, em que somos várias pessoas, um grupo de pessoas, muitas vezes uma multidão, em culto. Deus está tratando aqui com Israel e vai nos ajudar a sabermos como estamos e como podemos mergulhar mais ainda na adoração a Deus, no serviço a Deus, no respeito a Deus, no amor a Deus e a Jesus Cristo, porque Ele nos ama intensamente. Ele não precisa amar mais a nós, porque o amor dele é ao máximo e é divino por nós. O amor dele não muda por nós, não mudou por Israel, não muda pela igreja dele. Amém? Muito bem. Então vamos fazer uma leitura alternada, tá bem? Eu começo e aí os irmãos vão lendo. Está aqui a versão colocada. Bom, vamos ler acompanhando aqui a tela. Muito bem. Malaquias 2, de 1 a 9. Só um momentinho, tá certo? E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei a sua bênção. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, não somos dignos, ó Pai, de estarmos na Tua presença, mas por causa do Teu grande amor, demonstrado, Senhor, através do Teu Filho, na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus, nós, aceitando ao Senhor,
somos feitos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nós temos acesso a Ti, Senhor. Ó Deus, acesso a Ti pela instrução da palavra, pelo Espírito, acesso a Ti pela oração, acesso a Ti, Senhor, pela comunhão dos crentes, Pai, a igreja. Senhor, acesso a Ti quando o Senhor nos dá poder e forças para pregar o Teu nome, evangelizando, fazendo missões. E acesso a Ti, Senhor, quando nós temos amor para com o nosso próximo e nos compadecemos dos necessitados. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Oriente agora a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O culto, como que era no tempo de Malaquias, quando Malaquias escreveu este livro, é chamado livro, pequeno, não é chamado carta. As cartas são o Novo Testamento. O livro de Malaquias. Muito bem. O culto que era oferecido a Deus, e aqui eu ponho a corda no meu pescoço, e o pastor Samuel também. O culto oferecido pelos sacerdotes era reprovado por Deus. Estava reprovado. Temos que entender um pouco disso aí. 700 anos antes de Malaquias, existiu Moisés. Passaram-se 700 anos, bastante tempo, em que os sacerdotes ensinavam a Torá para Israel. O que era a Torá? Eram e são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que é a Torá? A Torá é chamada de Pentateuco, porque penta em grego, é 5. Tá bem? Muito bem. Será que a gente consegue recitar os 5 livros? Tá? Vamos lá então. Vamos lá. Gênesis, com N agora. Êxodo, com L. Levítico, N. Números, D. Deuteronômio. Muito bem. Então, 700 anos antes do profeta Malaquias, Moisés, que era profeta, líder, e da tribo de Levi, Moisés era da tribo de Levi, ele foi inspirado, quer dizer, Deus falou com Moisés durante a vida dele, certo? Durante toda a vida, Deus conduziu a vida desse homem, e a Bíblia diz que esse homem foi o mais calmo que já existiu na humanidade. Foi o homem, como diz a Bíblia, uma linguagem mais antiga, foi o homem mais manso que a terra já teve. Ele foi inspirado para escrever, então, que quando Israel, que era o povo escolhido de Deus, se obedecesse a Deus, Deus abençoaria Israel. Por causa da obediência. Naquele período, naquela época, por causa da obediência, Deus abençoaria. Mas, se Israel desobedecesse a Deus, ao Senhor, a Yahvé, a Jeová, o mesmo Deus, então, por causa da desobediência, Israel receberia maldição. Então nós estamos falando agora aqui
pensando naquela época, tá bem? Então, vamos observar Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Isso, vamos lá. Olha só, meus irmãos, prestem bastante atenção. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Agora os irmãos leiam, por favor. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. No mesmo capítulo 28, vejam o versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Quem está falando é Deus, através de Moisés. Moisés pregando, Moisés aconselhando, Moisés escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por ele. E está muito claro aqui que ele está falando ao povo, e se ele fala ao povo, ele chama a responsabilidade de cada um do povo. Então aqui não tem meio termo. E Deus não mudou até hoje. O que mudou, meus irmãos, foi a aliança que Deus fez. Houve uma aliança feita por Deus, presta bastante atenção nisso, que foi através da lei. A lei foi dada por meio de Moisés, porque Deus precisava, porque amava demais o seu povo, ele precisava mostrar que o povo podia ter perdão dos seus pecados. A lei, diz o apóstolo Paulo, é como um professor. Paulo chama a lei de aio, é um professor, um condutor, a lei, aqui estamos lendo um pedaço dela, para que o ser humano tenha noção de que é pecador, porque a maior dificuldade do ser humano é aceitar que pecamos e que estamos separados de Deus. Nós não queremos admitir isso, desde criancinhas. Nós não suportamos pensar que estamos órfãos de Deus. Mas então a lei veio para orientar-nos que somos pecadores e que podemos nos aproximar de Deus. Só que com o plano de Deus através dos séculos, nós chegamos à aliança, que é a aliança de Jesus Cristo que morre na cruz. Isto é, uma vez que nós sabemos que somos pecadores, nós temos um perdoador dos nossos pecados, com toda segurança, que pode se compadecer de nós, tem muita compaixão de nós, porque é o mesmo Deus que nos ama, o Senhor Jesus Cristo, perdoando os pecados de todo o que crê. E aí recebemos dele a vida eterna e podemos viver para sempre com ele, obedecendo-lhe, amando-o de todo o nosso coração. Então, meus irmãos, o que aconteceu
com o povo de Deus chamado Israel na época de Malaquias. Olha só. O povo estava tendo um culto a Deus capenga, um culto relaxado, um culto sem sal, sem tempero, sem coentro, sem pimenta, um culto feito de qualquer jeito. A quem? Àquele que o amava, ao Senhor Deus. É como se entregasse para Deus umas flores pegas lá no cemitério, bem murchas, e falasse para Deus aqui: toma aqui esse buquê de flores para você. Então, por que aconteceu isso? Aconteceu o seguinte: o reino de Israel desagradou a Deus por causa das idolatrias que ele tinha. Judá, que era o reino do norte, já tinha tido a lição dele. Mas, Israel, que era o reino do norte, já tinha tido a lição dele. Aí, o mesmo Israel chamado Judá também desobedece. E no ano 586 antes de Jesus vir a esse mundo, Deus mandou o império da Babilônia dominar Judá e conquistou a cidade de Jerusalém. E isso por causa de desobediência. Derrubou as muralhas de Jerusalém. Eles faziam isso mesmo. Muralha que andava uma carroça em cima, para dizer que o império dominou. Eles derrubaram os palácios de Jerusalém, do povo que era o povo de Deus, porque desobedeceram a Deus, coisas terríveis, e destruíram o templo de Deus. O templo de Deus. O templo que tinha sido construído por Salomão, uma das coisas mais lindas que tinham naquela época, destruiu. Diz que o templo era de mármore branco, que quando se chegava de longe, quilômetros antes, já se via o sol batendo naquele mármore branco. Muito bem. Então Deus permitiu que Israel fosse preso, fosse levado do querido país deles, da querida Jerusalém e cidades de Judá, para a Babilônia, para a Mesopotâmia. Tiveram que andar mais de 500 quilômetros para chegar até o local, ficaram lá 70 anos. E foi necessário 70 anos para que eles despertassem de que eles tinham pecado contra Deus e tratado Deus como um objeto de culto, não como o amor da vida deles. E depois que eles aprenderam com os profetas que estavam lá na Mesopotâmia, que falaram com eles se arrependeram e Deus os trouxe de novo para o país, para Israel, através de Esdras e Neemias. E Deus permitiu, porque eles estavam então arrependidos, fazerem um segundo templo, através da administração de um homem chamado Zorobabel. E eles constroem um templo e começam a ter cultos maravilhosos no templo. Faziam as coisas para o Senhor. Acontece, meus irmãos, que com o passar dos anos, passaram-se 100 anos, o povo relaxou de vez. Por quê? Porque nós somos seres humanos fracos e precisamos de Deus, e não buscaram a Deus. E por quê?
E por que Israel voltou a progredir financeiramente no comércio, modelando as cidades, melhorando a capital Jerusalém, adornando até o templo, e ficou uma belezura. Os Estados Unidos daquela época, eles, por causa da riqueza, por causa do afã, eles começaram a tratar a Deus em segundo plano. Então surge por parte de Deus Malaquias. E não só Malaquias, mas outros profetas também. Mas nesse período, que é de aproximadamente 430 anos antes de Cristo, Deus falou por Malaquias ao seu povo que ama. Então, meu querido e minha querida, às vezes nós estamos passando perrengues na nossa vida, situações da nossa vida, não é sempre, tá bom? Não é carta marcada, mas às vezes nós estamos passando por situações que não é porque Deus está nos amaldiçoando, é porque Deus está nos trazendo para perto dele, através de uma situação difícil. Porque o Senhor Jesus Cristo disse assim: vocês vão passar por aflições, mas tenham um ânimo bom, porque eu venci o mundo. A quem que ele falava? Os apóstolos que o obedeciam, com as suas fraquezas, mas eles estavam fiéis nessa época, passariam por aflições. Que aflições que os apóstolos passaram? Com exceção do apóstolo João, todos os apóstolos morreram como mártires, dentro da vontade de Deus, agradaram Deus até o fim, foram felizes até o fim. Todas as histórias que são contadas de homens e mulheres de Deus que passaram por martírio, morte difícil por causa do amor a Jesus, eles tiveram um fim glorioso. E eles, na hora da morte, contagiaram pessoas que assistiam, e muitos, centenas e centenas se converteram, não somente através dos apóstolos. Então, nós temos que pensar nisso. Mas há casos, há situações em que, por causa de uma desobediência, de uma dormida na fé que a gente tem, de um relaxo espiritual na minha vida pessoal, um pecado que eu abrigo e não confesso. O problema é não confessar, não é questão de não pecar, é pecar e não confessar. Eu assumo uma responsabilidade consciente de levar uma vida relaxada diante de Deus. Então, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele nos disciplina com o amor que Ele tem. Como diz lá em Hebreus, qual é o Pai ao qual não disciplina os seus filhos? Porque o Pai que ama, disciplina. E diz lá em Hebreus, a disciplina no momento para o que é disciplinado é algo dolorido, é algo difícil, mas ela produz um peso de glória, uma beleza. E isso acontece. Nós que somos pais, nós sabemos. Meu filho uma vez chegou para mim e falou assim, e eu sei que ele gosta de dirigir. Estava pagando lá o automóvel e inventou de ter uma moto. E chegou para mim na janela, que ele chegou assim, ele chegou na hora que a gente está mais fraco. Eu dormi e fala assim, pai, o senhor tem R$700 para me emprestar, para eu tirar a carta de moto? Eu estava dormindo, né? Estava na janela. Como que é? Eu não tenho. A primeira coisa que eu pensei foi assim, ó. Mas eu não tenho esse dinheiro na conta. Não, eu só pago no cartão. Aí eu não raciocinei e não falei nada, ainda bem. Depois eu acordei, tomei café e fui conversar com a abençoada, a bendita dona Silvana, minha esposa. Cheguei para ela e falei assim, alguém te pediu algum dinheiro? Ela falou, não. Pois é,
Sabe o que é? Ele pediu para tirar uma carta de moto. Você já pensou o que pode acontecer? Ele não está pagando um carro, tem coisa aí. Nós não vamos prestar um tostão. Eu e você, está combinado? Combinado. E temos que manter. Isso dói na hora. A gente não quer dizer nada. O pai é mole, a esposa já é mais durona, eu acho. E aí o que acontece? Não. Para ele é a morte na hora. Então, meus irmãos, é isso. Muito bem. Vamos ver então o que estava acontecendo com as pessoas que dirigiam o culto, os sacerdotes. Vamos ver. Agora é o versículo 1. Deixa eu abrir. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. O que os sacerdotes estavam fazendo, hein? O que eles estavam fazendo? Eles estavam oferecendo animais nos sacrifícios, animais doentes. Lembram disso? Animais cegos, caolhos, animais até roubados, o povo levava para o sacerdote. Tem mais algum? Animais doentes. Isso está no versículo 8 do capítulo 1, tá? Olha lá, versículo 8 do capítulo 1. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não tem mal algum. Não tem mal algum. Muito bem. Os sacerdotes sabiam como que tinham que proceder com as ofertas que eram dadas pelo povo para eles oferecerem diante de Deus. Eles sabiam de cor o que tinham que fazer. Então, abra por favor em Levítico, capítulo 1, versículo 3, ou observa aqui, Levítico 1, 3. Ó, eu vou ler até defeito, tá? Os irmãos lerão o restante, ó. Ó como Deus orientava o sacerdote. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Os irmãos agora. Ele o apresentará na entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Agora, nós vamos ver os versos 14 até o 17. Irmãos, eu preciso que vocês leiam. Isso vai fazer um bem danado. Olha, irmãos, é uma delícia ler. Vamos ler. Vamos lá. E eu não estou ironizando, é mesmo muito bom. Vamos lá então. Agora vamos ler 14 ao 17. Eu vou começar. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar.
seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele os queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Muito bem. Meus irmãos, os sacerdotes, que hoje seriam os pastores, tá? Eles só pertenciam a uma tribo de Israel, a tribo de Levi. Tá bom? Muito bem. E os sacerdotes, eles tinham que proceder para com os animais, para com ofertas de farinha, para com dedicações do povo, aves, animais quadrúpedes. Dessa maneira, eles liam a Torá e eles aprendiam como proceder com cada animal permitido por Deus para oferecer em sacrifício no culto. Por que os animais tinham que ser oferecidos? Eles eram oferecidos como oferta pelo pecado do povo, pelo pecado individual, enfim. E eles eram mortos no altar, perto do altar, e as partes eram queimadas numa grande churrasqueira, vamos dizer assim, o altar dos holocaustos. E uma parte, a parte que tinha que ser desprezada, porque não era agradável a Deus, era colocada para fora do santuário, para fora do local de culto, como o couro, os chifres, as fezes, os excrementos do lado de fora. Tá bem? E o que aconteceu no tempo de Malaquias? Aconteceu, meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso diz para Malaquias que ele não aguentava mais ver os sacerdotes recebendo qualquer tipo de oferta em sacrifício no altar, aqueles tipos de animais que nós já citamos. E Deus, então, ele vai dizer algo que para nós é até pesado. Ele falou assim: sabe o que eu vou fazer com vocês, sacerdotes? Porque vocês não estão sendo fiéis, porque vocês estão desprezando a minha lei, estão conduzindo o povo a achar que qualquer porcaria serve para mim. É figurado só que, tá, irmãos? Eu vou pegar os excrementos desses animais, essas fezes, e eu vou esfregar em vocês, para vocês verem como eu me sinto quando vocês oferecem esses animais dessa maneira, essas ofertas, para mim, que eu amo tanto vocês. Eu vou esfregar em vocês. Então, meus irmãos, nessa noite, eu quero pedir a você que você avalie a sua vida. Você realmente já é um cristão, você já é uma mulher de Deus. Faça o melhor para o teu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Nós cantamos aqui: faça tudo o que é pedido na palavra de Deus. Porque quando Jesus Cristo veio a esta terra, ele não liberou as coisas para atitudes de relaxamento com ele. Pelo contrário, existe todo um ensino no Novo Testamento sobre isso. Por exemplo, 1 Timóteo 3, versículo 2. Olha só, o que Deus pede para os pastores, para os diáconos, para as diaconisas e para o povo dele estendido, mas para os líderes, como nós somos, os pastores. 1 Timóteo 3, 2. Vamos ver se está. Acho que não. Não está. Então vamos abrir aí na nossa Bíblia, por favor. 1 Timóteo 3, 2.
Diz assim: é necessário, pois, que o bispo, aqui bispo é um pastor que supervisiona várias igrejas, tá? Mas é um pastor. Seja, olha lá, obrigado, irmão, irrepreensível. O que está falando? Que eu e o pastor Samuel, que o pastor Joelson, que cada pastor que realmente tem esse título, nós sejamos e busquemos ser sem repreensão. Isso é, que você não vai chegar e falar o seguinte: olha que imoral que você é. Nós não podemos fazer isso com o pastoreio que nós temos. Então isso é uma exigência, tem que ser assim mesmo. Nós temos que ser marido de uma mulher só, e nós temos que amar essa mulher, a nossa esposa. Isso é uma obrigação dos pastores. Nós temos que ser vigilantes contra o diabo e contra as pessoas que querem acabar com a nossa vida de pastor e como pessoa. Nós temos que ser pessoas equilibradas. Isso quer dizer, a gente não pode ser dado a muito vinho ou bebida alcoólica, não. E a Bíblia, nós já aprendemos aqui, diz que nós não podemos nos envenenar. Nós temos os pastores, que seriam os sacerdotes antigos. Nós temos que ser gente honesta. A gente tem que ser honesto. É uma obrigação. O Senhor Jesus está vendo, está vigiando a nossa vida, não para nos punir, em primeiro lugar, mas se for necessário, vai disciplinar. Mas temos que procurar ser hospitaleiros. Eu sou muito bem recebido pelos irmãos na casa dos irmãos. Eu, o pastor Samuel, quando eu trago alguém, os irmãos não têm uma atitude pastoral comigo, é invertido. Mas lá na minha casa, na casa do pastor Samuel, nós temos que ser hospitaleiros. Não somente com os domésticos da fé, mas com aqueles que o discernimento nos deu a autoridade para colocar dentro da nossa casa. Nós não é para colocar qualquer pessoa dentro de casa, que há pessoas com outras intenções. Mas quando é para ser hospitaleiro, temos que ser hospitaleiros. E o versículo 8. Agora os irmãos, leiam, por favor. Da mesma sorte, não de língua torpe, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Até aí. Os diáconos são também oficiais na igreja. As diaconisas também. Inclusive a Bíblia não diz que existem pastoras, existem pastores, bispos e bispos. E a Bíblia diz que existem diáconos e diaconisas sim. Então, os diáconos, assim como as diaconisas, devem ser o quê? Honestos. Não tem meio termo, tem que procurar ser honesto. Já vou dizer uma coisa, não é para ter duas palavras, não é para ficar enganando as pessoas, é preferível parar e não falar. Não é para ser dado a muito vinho. Por quê? Porque a bebedeira corrompe e tira o equilíbrio, não físico, mental. Como que uma pessoa vai ministrar a palavra de Deus? Não pode ser pessoa gananciosa, nem avarenta, que tem dinheiro, mas não gosta de gastar, ou que tem dinheiro ou não tem, e gosta de gastar bastante. Não pode. Como que vai orientar o povo de Deus? Então os sacerdotes lá em Malaquias, há 2.500 anos atrás, meus irmãos, eles estavam errando muito na vida pessoal deles, porque quando eles iam ministrar o culto, eles mostravam quem eles eram, aceitavam qualquer coisa. Por quê? Ora, se eu faço a coisa errada, como que eu posso cobrar do outro? Deixa quieto. Afinal de contas, Israel está progredindo, a nação tem emprego, tem coisa
louvados. Afinal de contas, são animais. Não é? Meus irmãos, a Bíblia, isso é um conselho para os irmãos no futuro. A Bíblia diz assim: para a gente não pôr as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Isso eu aprendi, o pastor Samuel aprendeu. Não é coisa dos velhos, é coisa da Bíblia, está escrito na palavra, nas cartas pastorais. A pessoa jovem ou recém-convertida não é para ser ordenada pastor. O recém-convertido não é para ser diácono. A recém-convertida não é para ser diaconisa. Tem que ser provados. Por quê? Porque Deus ama aquela pessoa. Ele diz assim: erra o pastor, erra o líder que impõe as mãos para dar um cargo, um ministério a alguém, erra aquele líder, porque muitas vezes aquele tem boa intenção, mas porque é novo, porque não tem experiência, ele vai envergonhar o pastoreio. Quem é que é o culpado junto com aquele novato pastor? É quem autorizou. Muito bem. Então, essa parte a gente já viu. Os sacerdotes pisaram na bola, certo? Eles erravam nessa época aqui. Houve anos e anos que os sacerdotes foram excelentes diante de Deus. Houve períodos da história de Israel que eles eram homens fantásticos diante de Deus. Sabe por quê? Porque os sacerdotes, eles não somente ofereciam sacrifícios, eles ensinavam a palavra de Deus ao povo. E essa é uma parte muito linda, muito bonita. E essa é a parte que sobrou para nós no século XXI, os pastores, aqueles que cuidam da palavra de Deus para ensiná-la a você. Então vamos lá. Como que aqueles sacerdotes estavam no ensino da lei? Sabe como eles estavam? Nota 0. Eles não ensinavam corretamente a lei de Deus, não ensinavam. Eles quebraram a aliança de Levi. Dê uma olhada em 2:8 de Malaquias. O que diz aí, meus irmãos? Mas vocês se desviaram do caminho. Vocês quem? Os sacerdotes. Não está falando do povo. Ó, e pelo seu ensino, o ensino deles, eles ensinavam, causaram a queda de muita gente. Meus irmãos, meus amigos, Deus me livre de errar com vocês. Deus nos livre. Desviaram do caminho. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo aqui? Deus um dia chegou até Moisés. Moisés era da tribo de Levi e disse assim: você agora vai ungir o teu irmão Arão como sacerdote. Então Deus já de antemão tinha reservado aquela tribo, que era uma grande quantidade de povo de Levi, para eles serem exclusivos no cuidado do culto a Deus. Mas eles envergonharam na época de Malaquias. Eles envergonharam todas as atividades que os sacerdotes e os levitas tinham. Porque dos levitas tinham os sacerdotes. Dos levitas tinham aqueles que cuidavam do templo, ou antes do tabernáculo.
remendando o tabernáculo, substituindo peças do tabernáculo. Dos levitas, tinham aqueles que desmontavam no deserto do tabernáculo, partes eram aqueles levitas, outra parte eram outros levitas. Então, quem não era levita, não podia nem encostar nos objetos de culto, porque Deus queria ensinar o povo de que Ele é um Deus zeloso por eles. Não é legalismo. Deus quer mostrar para você hoje, minha irmã e meu irmão, que Ele é cuidadoso com você. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, por zelo, por carinho. E na proporção do carinho dele por nós, é que Ele quer que nós tenhamos por Ele, porque vale a pena viver por Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem. E eles quebraram a aliança de Levi, não ensinavam o povo direito, já disse aqui, porque pecaram, e porque ensinavam mal a lei, aplicavam mal a lei, meus irmãos. E sabe o que acontecia? O povo saía daquela pregação, daquele ensino, e errava lá fora. Faziam o que eles ensinavam, ou faziam aquilo que eles não sabiam, porque a maioria do povo era analfabeta. Eles não tinham conhecimento, eles dependiam da mensagem proclamada pelos sacerdotes. E eu pergunto para os irmãos: a igreja não depende da mensagem pregada no púlpito, na classe, para as crianças? A igreja foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, pastores, mestres, foram dados diáconos, diaconisas, para que, não que nós sejamos mais, porque Deus teve muita misericórdia de mim, mas para que a igreja aprenda. Observe Levítico 10, 8a e 11. Talvez tenha aí. Se não tiver, eu vou ler aqui. Muito bem. Olha só, meus irmãos. Leia um pedacinho, não está o versículo todo, tá? Leia o 8 para mim, por favor. Depois o Senhor disse a Arão. Ah, não, tá? Eu ouvi só Arão. Por favor, vocês fazem bem melhor aqui. Vamos lá, meus queridos. Vai. Depois o Senhor disse a Arão. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Vamos junto. E ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Meus irmãos, tem um ensino errado por aí que diz assim: no Antigo Testamento nós vivíamos para chegar a Deus pelas obras, e agora com Jesus Cristo nós vivemos pela fé. Não! Sempre foi pela fé. Sempre, meus irmãos. Como é que nós vamos agir pelas obras se nós não temos fé na palavra de Deus? Olhe lá. Então, olha só a ordenança da Torá. Vocês têm que fazer separação naquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A gente tem condições? Tem. A gente tem a Bíblia para orientar? Tem. Hoje nós estamos orientando. O que mais que eu ia falar para repetir? Tem. Esqueci. Mas tá bom. Então, olha lá, meus irmãos. Tem que fazer separação entre o que é puro e o que é impuro. E fazendo separação,
você está dizendo para o pecado que está no teu coração e no meu? Não. Aí você por acaso vem a pecar? Confessa o pecado. Confessa o pecado. Endireita essa cabeça e faz a coisa direita. Em nome de Jesus, Deus vai cuidar de você. E fazendo isso, olha lá, Arão, os sacerdotes que viriam, ensinariam os israelitas a todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Isso quer dizer, meus irmãos, que esse livrão aqui, ó, essa parte, aqui, ó, que tem um monte de páginas, eu estou só mostrando a Torá. Não, estou em Samuel, peraí. Aqui, para 165 páginas. Isso quer dizer que um bom sacerdote ensinava em pouco tempo os israelitas que vinham no templo 165 páginas de equivalência, para que eles vivessem felizes e bem, sabendo o que Deus queria. Porque Deus nos ama, tudo que Deus quer de você é bom, é justo e é puro, e quer de mim também. Está entendendo, Mateus? É isso mesmo? Está certo? Está certo. Muito bem, para concluir então, meus irmãos, nós os pastores, esse desafio é para nós, e se você um dia quer ser pastor, pensa nisso. Pastor, diácono, diaconisa, agora eu vou acrescentar aqui, líderes de ministério, pessoas que querem liderar a igreja em algo, ministério de limpeza, os levitas tinham isso também, é ministério, ministério na área das missões, e assim por diante. Quem quer ser líder tem que ter um caráter irrepreensível. Tem que ser já uma pessoa que quer agradar a Deus e odeia o pecado e quer que Deus reine em sua vida de verdade. Não é trambiqueiro, não é trambiqueira, mentiroso. Pessoa que quer mesmo. Segundo desafio. No Novo Testamento, em 1 de Pedro 2,9, nós vemos então que nosso Senhor Jesus Cristo dá a todo que crê o nome também de sacerdote. Todo crente é um sacerdote. 1 Pedro 2,9, vamos lá. Todo cristão honesto, todo cristão salvo é chamado, depois que Jesus veio à terra, de sacerdote também. Senão não estou ensinando meia palavra, né, pastor? Tem aí, irmão? Aí, ó. Vamos ler? Vamos. Vai acabar daqui a pouco, irmãos. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, continua, irmãos. Eis as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua glória. Olha só que bênção. Gostosa a primeira parte, né? Melhor a segunda, ou igual, né? Vamos lá entender, olha lá. O crente, o cristão, a pessoa que aceitou Jesus pela fé, que não adora mais os ídolos, as imagens, que realmente entendeu o que a palavra de Deus diz, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Somos a geração eleita, isso é,
irmãos, porque Deus nos elegeu. Somos sacerdócio real. Somos sacerdotes, todos os crentes do Rei. Quem é o Rei? Ele está se referindo a Jesus aí. Somos uma nação. Hoje é o dia da igreja perseguida, o DIP. Nós temos irmãos, meus irmãos, que estão recebendo nesta noite, possivelmente, faca usada de muçulmanos lá na Nigéria, sendo cortados. Eu não estou exagerando. Existem países do mundo que odeiam a gente, como odiaram os discípulos. Mas nós aqui fazemos parte dessa nação com eles. Povo que Deus adquiriu através da morte de Cristo na cruz, a igreja. Para quê? Aí vem a tarefa de sacerdócio. Olha lá. Para que nós, como sacerdotes, nós anunciemos, isso é, nós falemos, nós preguemos, nós escrevamos, nós pudermos compor músicas e hinos e ajudar, anunciando as virtudes, isto é, o caráter de Jesus, anunciando que há solução e salvação, há perdão de pecado para o pior pecado que tem, há salvação, as virtudes, o caráter, a bênção, anunciando que Ele chama quem está na escuridão para a sua maravilhosa luz. Os únicos que vão fazer isso, meus irmãos, são os crentes. A ONU não faz, o governo federal não faz, não vai fazer, porque não é competência deles fazer, eles não têm a competência, é horária. Quem anuncia Cristo e as virtudes de Deus é o povo santo, escolhido. Não é o judiciário, o Congresso com deputados e senadores, mesmo que hajam crentes ali. Não. É essa reunião simples que nós temos aqui, meus irmãos, junto com tantos irmãos dessa terra. Nós temos o privilégio de sermos chamados pelo Senhor Deus de sacerdócio, meus irmãos. Sabe o que é isso? Entende isso? Ponha isso como realmente uma bênção. Nada vai pagar esse preço, meus irmãos, porque Ele estará conosco aqui, quando a gente fechar os olhos dessa terra, e estaremos para sempre com Ele depois. Foi o que o pastor Solar falou de manhã. Para a maravilhosa luz que Ele tem. Os pastores, os diáconos, as diaconisas, os líderes de ministério e os crentes em geral, os cristãos em geral, nós temos, meus irmãos, o privilégio de ensinar, de citar, de proclamar poesia, de cantar a palavra de Deus para esse povo que está na escuridão. Se você sabe fazer versos com a palavra de Deus, se você sabe fazer músicas e escrever letras com a palavra de Deus, se você gosta de ensinar a palavra de Deus, se você sente vontade de pregar a palavra de Deus, se você quer ir no hospital porque ninguém quer ir, mas você sente um peso de ir lá anunciar Jesus, se você sente um peso, como eu sentia lá em Itabaú, a gente ficou 5 anos anunciando Jesus na cadeia masculina, com muita luta. Não quer dizer que vai ser sempre, hoje eu estou com vontade, mas você tem vontade, você quer cuidar de alguém, dar banho a alguém que precisa, você quer adotar uma criança, você quer fazer algo para que, afinal de contas, Jesus Cristo seja conhecido. Então se coloca diante dele, não espere dias melhores. Os dias são maus, é hoje, e não
Vamos fechar nossos olhos. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu peço que você nesse momento avalie como está a tua vida. Não é momento de brincadeira. Daqui a pouco o culto termina. Nós temos horas e horas ainda hoje. Algumas horas. Mas a decisão que você tomar aqui, a continuidade de caráter que você quer ter aqui, faz a diferença em cada domingo no progresso da tua vida cristã. Senhor nosso Deus amado, ajuda-nos agora, Senhor, a nós oferecermos a Ti o melhor que nós temos. Senhor Deus, nós não queremos oferecer ofertas caolhas, mancas. Nós não queremos ser relaxados mais, Senhor. Ajuda esta igreja que se forma, Senhor. Já passou por tanta luta, Senhor, mas temos o privilégio de sermos felizes com Jesus e obedecermos. Agora, Pai, cuida de nós aqui, Senhor, para que nós coloquemos os cultos em primeiro lugar na nossa vida. Que possamos dizer sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu te honro. Diga ao Senhor aí no seu coração que você não quer trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. Você quer honrar o Senhor. Honre ao Senhor na tua vida aqui hoje. Se você pensava que era mais uma vida, não é. Hoje foi e é o dia de você mostrar que você ama o Senhor. Diga ao Senhor que cada grão de arroz, cada pedaço de carne, cada verdura, cada fruta, o leite, o café que você tem na tua casa, ou o pouco de comida que você tem tido, que seja o arroz só e ovo, vem pela graça de Deus até você. E aquele dinheiro, aquele socorro, aquela oferta que veio para você, aquele alimento, foi graça do Deus Todo-Poderoso que te ama. Diga que você o ama, independente do cardápio. Diga. Diga ao Senhor que você está agradecido pelo trabalho que você tem, pelo serviço que você tem, pelo serviço que você faz na tua casa, mesmo que você não ganhe dinheiro, ali limpando a tua casa, limpando os filhos, cuidando deles. Agradeça, porque tem uma laje em cima de você, tem telha de barro brasilite ali, tem piso. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor porque você tem uma Bíblia. A maioria dos cristãos desse mundo não tem Bíblia inteira. Diga ao Senhor que quando você trouxer um dízimo aqui, você não está olhando para o destino dele, embora você tenha a satisfação por parte da tesouraria, a hora que você quiser. Você diga ao Senhor: eu sou realmente um dizimista convicto. Essa oferta é para o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu obedeço. Vá adiante, meu irmão, nisso, minha irmã. Faça a prova de Deus. Não é provando como desdém, mas é realmente agradecendo e obedecendo, porque eu faço isso na minha vida também. Eu faço isso, meu irmão, minha irmã. E é uma bênção. Eu quero que você faça também todas as coisas. Quando você cantar, como hoje, foi uma bênção aqui. Nós estamos cantando, foi um louvor
Todos os louvores sinceros são bons diante de Deus. Mas hoje nós tivemos um momento agradável aqui, um presente de adoração. Então, diga assim: Senhor, eu te adoro, eu te amo de todo o meu coração. Obrigado, Senhor, porque não foi proibido o pastor Samuel orar por nós nesta noite. Obrigado, Senhor, porque esse púlpito tem um compromisso com Jesus Cristo e com a palavra de Deus. Diga isso. Diga que você quer cuidar do teu filho, da tua filha melhor. Que você precisa dizer não em alguns momentos. Outros momentos é disciplinar para o bem que você ama. E há momentos também para dizer sim e regozijar-se com seus filhos. Ó Senhor amado, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor. Eu estava preocupado com essa mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite que ela seja feita, Senhor. Agora cuida de nós aqui, Senhor. Ó Espírito Santo, se há algo que não foi bem entendido, Senhor, se há alguma coisa que ainda está sem dúvida, Senhor, ó Deus, resolve isso, Senhor, para os nossos irmãos, ou que eu possa ter oportunidade, Senhor, pastor Samuel, e no futuro também os outros pastores, ó Pai, líderes, o Elvis, a Amanda, os irmãos, que sabem da Bíblia aqui na liderança, ó Pai, de orientar-se a alguma dúvida. Mas nós agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu terminei 15 minutos antes. Muito bem. Próxima vez, os irmãos sentam que tem uma almofada. Mas os irmãos não tem problema com isso, né? Quem tem é quem passou de 60, não é? Tá bom. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos abençoar. Se você precisa conversar com os pastores, nós estaremos um tempinho para vocês aqui, tá bom? Se você quiser qualquer coisa, tá? Vamos orar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes com a tua igreja aqui reunida e com toda a tua igreja espalhada sobre a face desta terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa semana.